Sejam muito bem-vindas aqui no nosso projeto Interlocuções. Tá? Com vocês, vamos começar. Obrigada, Gilda. Obrigada pelo convite. Queria te agradecer. Agradecer quem pôde estar aqui hoje, né? E quando você me chamou, né, para fazer esse encontro aqui com a minha irmã, eu pensei nessa palavra encontro, né? O quanto isso pode ser produtivo, né? Encontro com a arte, encontro com ela, né, que é minha irmã, encontro com o meu saber, né, podendo dividir com ela aqui os textos psicanalíticos, com a arte de escrever. Então eu fiz uma introdução, eu vou ler para vocês. A psicanálise e a arte se esbarram há anos. Poderíamos citar obras, poesias, artistas, os quais seus responsáveis puderam expressar o mais profundo do seu ser e seus inconscientes estruturados com suas próprias linguagens, o que deixa para nós, psicanalistas, uma vasta particularidade para fazermos essa interlocução. Então, agora eu deixo a palavra com a Flavinha para começar. Para mim também foi muito interessante receber esse convite, né? Eu acho que tem aquele textinho pequeno do Vinícius que fala que a vida é a arte dos encontros. E eu acho que a gente é um encontro, né? Um encontro de irmãs no mesmo quarto durante anos e na vida. E estar aqui, então, é mais um encontro nosso. Isso é muito importante, muito, muito legal. Eu escrevo desde sempre, desde muito criança, começando com diários, assim, né? Eu tive muitos diários e depois vim escrevendo. Publiquei um livro e sigo escrevendo desde meus 10 anos, bastante, né? E escrever, para mim, tem uma função muito importante, assim. Sempre que eu tenho uma dor, ou uma emoção, ou uma coisa mais forte, eu coloco no texto, eu coloco nas palavras mesmo, né? Então, escrever, para mim, na verdade, tem me salvado nos anos, né? Para mim, escrever é como se eu estivesse organizando o que eu estou sentindo. Quando eu consigo organizar e colocar no papel, me dá uma certa aliviada. É isso que a escrita tem sido para mim, né? O formato vem mudando, então hoje eu tenho um Instagram de poesia e aí é legal que eu consigo, que a escrita consegue chegar nos lugares mais distantes, né? São várias pessoas de vários estados que conversam, que trazem ali, que fazem a interlocução. Sim, ali, claro, com o que eu escrevo, então é interessante também esse projeto. Bom, estamos aqui então. O que a gente fez? A gente escolheu 7 poemas juntas, assim, 7 poemas meus, que eu vou contar um pouco sobre eles, falar, né, deles e contar um pouco, e a Cláudia vai falar um pouco sobre eles. Eu vou começar com um que justamente fala do meu livro, que fala da minha necessidade de escrever, né? Chama Palavras. Vou ler. Tudo turvo, necessidade de clareza, vontade de traduzir, transcrever, transbordar. O que sinto, o que sou, o que quero. Folha em branco e vontade de que tudo vire palavra. Palavra escrita, palavra cantada, palavra contada. Palavras, palavras. O que são elas para mim nesse momento? Pedacinhos de alma soltos, salpicados no tempo branco do papel, necessitando escapulir para não virar angústia, virar buraco e adormecer para sempre. Que lindo! E aí eu acho que diz muito o que é a escrita para mim, né? Sim, é quando você fala que muita vontade que você coloca, né, de tudo virar palavra, né, que ela coloca ali, né, quer dizer, a angústia é isso, né, a gente vê isso na clínica, né, quando o paciente, as pessoas não conseguem colocar em palavras o que realmente está sentindo, né, então querendo colocar o inconsciente, tentando, né, construir aquela dor e não consegue. Então aí vem e a falta fica inserida ali naquela angústia, né, que é falta pura, né. Sim, é um afeto onde se borda, né, e quem tem o dom como a Flávia da escrita, eu acho que se salva nesse momento, que consegue colocar ali e dar um contorno, né, para isso. Mas quem não tem, às vezes em análise consegue fazer uma nova construção, né? Através da fala. Através da fala, né? Eu achei interessante que a Cláudia falou, eu trabalho com a escuta e ela com a palavra. Muito boa a parceria de vocês. Muito legal. Agora me fez lembrar Marguerite Duras, né? Que dizia que ela tinha uma relação muito forte com a mãe.
Mas a escrita, ela dizia que era algo assim mais forte ainda do que a relação dela com a mãe, né? Olha. Poder botar tem, né, uma força muito grande, né? Quando você consegue nomear, botar palavras do que você está sentindo, né, Flávia? É forte. É forte, né? Posso ler o Içado agora, você acha? Pode. Não, só ia complementar. Que eu coloquei alguns trechos aqui de alguns livros, né, de Freud, Lacan, e tem uma frase que diz: o sujeito se constitui na falta que é causadora da angústia, né? Então, todos nós, sujeitos, nos constituímos através dessa falta, né? Porque é faltando que se deseja, né? É nessa falta primeira, né, que vem essa angústia e a gente consegue desejar, né? Então, nem sempre a angústia é algo negativo, né? Também é um motor, né? É uma mola, né, propulsora do desejo, né? Que faz com que assim, até para os pacientes mesmo, a gente vê na clínica que às vezes no momento de análise ele tem uma angústia maior, né? Se angustia. Isso às vezes é bom, porque a partir dessa angústia, né, onde tem essa falta, que ele consegue ter uma outra motivação, às vezes mudar algum rumo da vida que estava precisando, enfim. O afeto que interessa a psicanálise, né? Porque a angústia é o afeto verdadeiro. Você sabe, né? Você não tem, né, dúvida que você está angustiado, né? Chega até, às vezes, dá até dor no peito, né? Agora, essa angústia tem que ser dosada, né, Cláudia, também. O analista, ele tem que saber manejar essa angústia, porque se o analisante ficar tão angustiado que ele não consegue nem fazer nada, né? Então, também tem um manejo importante aí da angústia, né, na clínica. No momento da clínica. E é interessante porque eu falei aqui antes que muitas vezes eu preciso organizar o que eu estou sentindo colocando no papel, né? Mas às vezes eu coloco no papel e percebo a angústia depois de colocar. Legal. Porque vai saindo de algum lugar que eu não sei de onde é, aí quando eu vou ler, era isso, né? Essa aqui que eu vou ler agora tem muito disso. Ela saiu e depois me veio a dor. Porque ela veio antes da dor, assim, e eu vou ler para vocês. É muito, muito interessante isso para os psicanalistas que estão aqui, né? O ato, né, na análise é isso, né? O paciente faz uma associação livre, consegue trazer ali um significante, né, uma palavra, e aí aquilo faz com que ele, então era isso, abre todo e aí ele volta na sessão seguinte, sabe aquela palavra que eu falei, me fez pensar, então assim, é um transbordamento da angústia, mas que ele só tem essa sacada depois. Né? Às vezes em casa, às vezes até na própria sessão, mas... É a posteriori. É a posteriori, como eu acabei de falar desse aqui. Muito bom. Por isso essa equivalência, né? Eu vou ler para vocês, ele não está no livro, ele está só no Instagram, mas eu vou ler daqui. O nome do poema é Içado. Ninguém imagina como este sofá enorme entrou aqui na minha casa, com essas portas tão estreitas, içado, da mesma forma que você saiu de dentro de mim, lá de baixo para cima, torto, à força, puxado, arrancado, cheio de ganchos. As pessoas falando assim, isso, assim, mais para a direita, com força, agora vai. E eu paralisada, sem entender esse tumulto brusco, tão pouco natural, ainda estranho. Esse poema veio muito... na verdade, a sensação, o que eu achei muito estranho foi quando entrou um sofá na minha casa pela janela mesmo, né? Porque quando não dá para entrar pela porta, vem içado. Aquela cena do sofá içado e aqueles porteiros todos ali falando, mais para cá, para a direita, para a esquerda. Eu fiquei olhando aquilo tudo, que esquisito, né? Entrar um sofá desse tamanho dentro da minha casa e tá aqui convivendo com os outros móveis. Ninguém imagina como esse sofá entrou na minha casa, né? Içado. E aí eu fiz o paralelo da mesma forma que você, quando tem que às vezes matar um amor dentro de você, né? Quando você é obrigado a matar alguma coisa que você se sente. É da mesma forma que a pessoa tem que sair de dentro de você. É içada, é arrancada, e sai cheio de gancho. E isso me arrepia muito. E comecei a escrever sobre o içado. Aí me veio a dor da separação nesse momento, né? A dor da perda de um amor e tal. Muito com essa sensação de içado. E como que isso é tão pouco natural, né? Tão pouco natural entrar um sofá pela sua janela,
porque não cabe, entra pela porta, e tão pouco natural você tem que tirar um amor de dentro de você, às vezes. É quase né? um sofá que você tem que tirar É mesmo isso, de é dentro isso. Então, de você, isso foi muito forte. Eu fico bem ainda assim, que esse é bem novo, esse é um dos poemas mais novos, assim, isso é uma dor antiga, bem antiga, mas me veio com força quando eu imaginei essa imagem do Içar, içado, né? É muito boa esse significante. esse né? significante. Içar, né? Que Assim, e porque o sofá ele fica todo cheio de gancho, né? Assim, uma coisa meio puxada mesmo. E eu ainda estranho, né? Eu ainda acho bem estranho o amor ter saído e o sofá ter entrado, né? E aí a gente falou bastante disso. Né? Porque quando ela terminou de ler, e eu já tinha lido, né? Acho que no Instagram, Foi no né? Instagram, Mas quando ela escolheu esse para ser falado, né? E ela trouxe, no final tem essa palavra estranho, né? Na hora me veio todo esse semestre aqui que foi trabalhado, né? Por você também, né? Tantos textos sobre o estranho. Apesar dela ter me explicado que ela ainda estranha esse fato do sofá entrar ser içado para entrar da coisa tão pouco natural, né? Mas é estranho, né? Estranho mas no o sentido... estranho é familiar. É familiar, né? É algo familiar, aí esse sofá também, né? Entrando, tem ele esse sofá, mas... Não, que Freud diz, né? O Freud diz que estranho é o que é assustador e é o que é familiar ao mesmo tempo, né? Então, assim, é o que assusta e o que é familiar, né? Então, quando ela fala isso, quer dizer, tem a ver com o que ela estava sentindo, né? Sim. E com a estranheza de realmente no sofá entrar para casa, né? Alguma questão sua e também familiar que te causa uma estranheza. Né? Mas que tem isso que o Freud vai dizer. E como foi trabalhado aqui, né? Muito, a gente pela psicanálise, né? O que esse estranho como essa estranheza é fundamental, né, na construção subjetiva, né, que é através de fontes infantis, de algo aí, né, enfim, da infância, né, são fontes, né, que deixa essa estranheza, né. Que tem algo do horror também, que causa um certo horror, né, essa experiência do estranho. E aponta para o real, que esse conceito lacaniano, que é algo que você não consegue, às vezes, nomear, você não consegue botar palavras nessa experiência do estranho, sabe? Então, a poeta consegue dizer sobre isso, né? Aí você pega essa experiência que outra pessoa poderia ficar angustiada sem conseguir nomear. E aí você consegue, né, trazer toda a tua relação, até da tua separação, pelo que eu entendi, né? Você, a partir dessa experiência do estranho, você consegue dizer sobre isso. E eu acho que a poesia, o Ferreira Goulart tem uma frase que fala que a poesia nasce do espanto, né? E eu acho que muitas vezes é isso mesmo, né? O espanto que você tem, ou com uma coisa que você sente, ou com uma coisa que você está vendo na vida. É uma chuva diferente, é um céu azul demais. E você se espanta com aquilo e aquilo vira a poesia. Então acho que tem muito disso também, né? E aí, lembrando, eu tive agora na exposição do Cildo Meirelles, que foi um Leblon, que é maravilhoso, até recomendo, sabe? Espetacular. E aí, conversando, né, com o dono da galeria, que até o pai de um amigo do meu filho, ele dizendo que o Cildo, que é considerado um dos maiores artistas, né, não só do Brasil, como internacionalmente. Ele está quase que como Duchamp na arte. E ele tem isso, né? O que ele faz na arte dele, Flávia, o cotidiano, ele começa a se espantar com aquilo que todo mundo está acostumado no banal. Dia a dia. Tudo. Ele começa a criar uma certa estranheza e questionar aquilo ali, a nota, né, de dólar. Né? Quer dizer, o artista ele tem isso, né? Esse espanto e consegue um olhar diferente. Consegue ter um olhar para esses vestígios, né? Que a pessoa não tem, né? Assim, vestígios que deixam, o artista um olhar diferente para o banal, né? Pro banal. É isso que ele faz. Ele se tornou, e realmente é assim, espetacular. Depois até passo para vocês o deles, que vale a pena. Ali no Leblon, na Dias Ferreira. Eu tô querendo ir. Legal. Estou falando a beça, vocês me contam. Não, tá ótimo. Tá muito bom. Eu vou ler mais um, né? Chama Viagem. Vai sair um pouco desse tema. Quem somos nós num lugar distante e em meio a um monte de gente desconhecida? Outra cidade, outro país, outra língua, outras pessoas. Quem somos nós sem o porteiro,
sem o colega de trabalho, sem o cara da banca de jornal, ou sem qualquer presença conhecida no almoço? Que parte de nós perdemos na rotina? Que parte de nós é sufocada pela mesmice? O que de nós só aparece quando há outras locações e outros personagens? Aquele riso mais comprido, um olhar pausado sobre uma ponte, a vontade de cantarolar com o músico da esquina, a gargalhada descontrolada, um desejo de beber vinho ao meio-dia, aquela sensação de correr de braços abertos quando criança? E isso que aparece te agrada, te dá medo, te dá vontade de sentir mais vezes? Observa. Esse poema aqui, eu acho que fala de uma coisa que eu volta e meia eu escrevo sobre isso, eu penso sobre isso, que é como que as pessoas impõem pra gente algum modo de vida, né? Então, assim, e que na viagem a gente acaba que não perde isso, né? Você se dá o direito de tomar vinho meio-dia, de gargalhar, de acompanhar um músico. Criança também tem muito isso, né? Eu tenho uma filha que às vezes vamos parar para ver esse cara tocando violão na esquina da Visconde de Pirajá. A gente não para, né? A criança se permite parar para essas coisas, assim. Então, o que a vida e que a rotina, né, impõe pra gente, que a gente deixa de viver tanta coisa. A gente acabou de passar por uma situação interessante. Nosso pai foi internado agora, né? Há pouco tempo, semana passada. E aconteceu uma coisa curiosa. Tá tudo bem agora, mas foi um momento meio de tensão da família, né? E a gente se viu, eu e a minha irmã e o meu irmão, muito juntos durante muitas horas, né? Foram horas, mas também dias, né? Dias, foram 4, 5 dias, né? A gente parou. A gente parou. E a gente gargalhou, mesmo com toda aquela tensão, a gente gargalhou muito. A gente foi no McDonald's, né? Com a minha sobrinha também, comer juntos. E a gente reviveu e se permitiu. A gente suspendeu, na verdade, a nossa vida prática. Eu larguei meu trabalho, ela também. Meu irmão veio de viagem para cá. Então a gente suspendeu o dia. E a gente conseguiu, de novo, ser criança juntos. Ali mesmo naquela confusão de hospital, a gente gargalhava juntos e vivemos ali coisas, mas a gente não permite isso. Então, esse poema fala muito disso, do sufocamento da rotina, da mesmice, da tentativa que a gente tem e deveria ter, né, para sair um pouco disso e ser a gente mesmo, né? E a partir do momento que você escreve sobre isso, o quanto de angústia, né, já pode, né, ter te trazido isso, sim, né? E o quanto isso realmente, as pessoas se identificam com isso, né? Algo que você faz pelo outro, né? Isso me fez pensar na psicanálise, né? Numa frase que tão desenvolvida também por Lacan, né? O que queres de mim, né? Que é onde que o sujeito se coloca diante do desejo do outro, né? Quer dizer, aonde que eu encontro o meu desejo? Você fica tão alienado a imposições que você não sabe mais onde está o seu desejo, se é pelo outro, se é desejo do outro, se é o que a gente faz na rotina, né? Se é por conta de horário. Então, quando ela falou também esse poema, falou, olha, eu vou falar esse, e concluiu com essa cena que a gente teve aí na semana passada, me veio isso, né? Me veio assim, o grafo do desejo, né? Que é um grafo que Lacan desenvolveu, que é justamente isso, né? É a constituição do sujeito pelo outro, né? Quer dizer, desde bebê, a gente se constitui assim, e vive em busca de sair um pouco, né, dessa alienação que é muito difícil, né? E que causa angústia, né? Assim, me fez pensar nesses pontos, né? Deixa eu ver aqui qual que a gente vai... Agora, vou ler mais um, então, pra gente pensar juntos. Aqui. Chama do verbo ser. Eu preciso saber quem você é. Não, eu não quero saber o que faz, em que trabalha. É quem você é, do verbo ser mesmo. Não é fazer nem estar. O que você faz, ou como está, é transitório e não me interessa. Eu quero saber o que te deixa acordado de noite e pelo que você gargalha mais. Eu quero saber qual a cena de filme que te emocionou de verdade e qual a sua brincadeira preferida de criança. Quero saber em que lugar você gostaria de estar agora, bem agora, e quem você levaria para uma viagem dos sonhos. Quero saber que cor você escolheria se só pudesse se vestir de uma, e se você gosta de mar. Quero saber se você já viu o sol nascer e se algum sonho de criança aconteceu. É sobre identidade, é sobre o que permanece,
É o que te diferencia que me interessa. O que te faz ser quem é, do verbo ser, único. Essa Esse, é a marca, né? E isso assim, não é que eu esteja nesse mas assim, o que eu acho que deveria interessar mais a gente é quem a pessoa é. Quando alguém fala, vou te apresentar alguém, você fala assim, o que a pessoa faz, né? Não importa, na verdade, né? Não deveria. Mas eu também faço essa pergunta, óbvio, né? Fulano tá... Quem é fulano? Ah, mas ele faz o quê? Mas ela faz o quê, né? Ah, meu filho se formou, ele fez o quê? E, na verdade, assim, é isso que interessa mais, né? É o que ele faz, é a atividade que a pessoa está fazendo, ou é o que ele sente, né? O ser, né? o ser, o que marca. O que eu faço no meu trabalho é o que mais diz sobre mim? Não é. O que mais diz sobre mim, talvez seja o que eu escreva, talvez seja a cor que eu mais use, né? Talvez seja a brincadeira de criança que eu mais gostava de fazer, ou por que eu gargalho, né? Isso é o que eu sou, né? E a gente está muito parado no que a pessoa faz, né? No que a pessoa, como ela ganha a vida. Não interessa, né? Não deveria interessar, né? E esse é um poema que muita gente comentou sobre isso, né? Muita gente fica muito preocupada em dizer, eu trabalho nisso, eu faço... Como se aquilo dissesse de você, e não necessariamente. Muitas vezes diz, né? Pode até, exatamente. Óbvio, né? Se eu sou uma poeta, isso diz muito de mim, mas se uma pessoa é um cantor, se ela falar com Tony Bellotto, diz dele o trabalho dele, claro, é ele que está ali no palco, né? Mas muitas vezes não. Não necessariamente, é esse o ponto, né? Eu acho que é uma discussão bem interessante, né? E quando ela fala, né, com essa expressão toda, né, como poeta, né, assim, você sente nas palavras o quanto ela tenta chegar na subjetividade. Você vê que o poeta quase chega lá, né? Você vê que até do que você está trazendo mesmo, né? Falando de... Não é o que... Realmente é o que a pessoa tem, né? Como identificação, né? E não o que ela é, né? Assim, exatamente o que ela faz. E quanto disso tem um pouco de subjetividade que o artista, o poeta, tenta chegar perto, né? Assim, Eu não sei se ele tenta chegar perto, eu acho que ele chega mesmo, não acha? Eu acho que chega, toca, né? Toca lá, né? Tem algo que não é... É muito... Eu acho que consegue sim, Cláudia, dizer, né? Esse dizer, né? O Lacan vai dizer que o analista é um poeta, né? Ele tem essa expressão, que é um poeta do ato. É a questão do ato. E que é dessa ordem mesmo, né? Assim, que a interpretação teria que ser como um poema, seria o ideal, né? Que eles pudessem fazer isso, né? Tocar no real, porque toca, né? Para além do simbólico, né? Que o poeta toca, né? Consciente, né? Eu acho que uma das coisas que me dá mais prazer na vida mesmo é quando eu escrevo alguma coisa, e com o Instagram eu tenho essa possibilidade, com o livro não. É quando alguém que eu não conheço recebe, lê aquilo e me manda uma mensagem falando, nossa, eu queria ter falado isso. Legal. É isso que eu queria dizer. E você disse. E o mais legal é quando eles marcam outras pessoas, assim, do tipo... Olha aquilo, era aquilo que eu estava querendo dizer, era aquilo que eu estava querendo falar. E eu acho muito legal quando uma coisa que eu sinto... Se transmite, né, para o outro e aquilo vai. Isso para mim é bom porque não é só meu, né? É uma coisa que não é individual, acaba que é universal porque... Sim. As pessoas que não conseguem colocar em palavras, numa conversa, isso que você está querendo dizer. E vai, né? E sai, se assim. identificam. Se identifica. Tem uma identificação ali, maciça ali, né? Deixa eu falar mais um. Peraí. E eu não estou encontrando o que eu ia falar agora, que era o vontade. Eu vou pular esse, então, tá? Vamos para outro. Eu imprimi e não deu certo, peraí. Aqui. Esse chama Mortes. Há mortes de todos os tamanhos. Pequenas, grandes, médias, avassaladoras. Há mortes inesperadas, repentinas, abruptas e as trabalhadas. Há mortes de pai, de mãe, de amigo e a pior delas, de filho.
Há ainda a morte de esperança, de bicho querido e de um amor que nem começou. Todas doem, todas requerem certo luto e uma dose enorme de coragem. Que a gente aprenda a se embriagar de coragem, aplicar na veia e injetar ao abrir os olhos. Coragem para simplesmente seguir, não parar. Para a morte da esperança, um novo dia. Para a morte de amor, o tempo. Para a morte de filho, fé. Para a morte de bicho, lembrança. Que tenhamos força e espaço para todos esses túmulos. E que venham berços, sorrisos novos, filhotes, encontros inesperados, palavras doces e muitos dias de sol. Arrepiante. Nossa, maravilhoso. Isso Arrepiada. demais. Esse poema veio, tem alguns anos isso, foi no mesmo dia, aconteceram duas coisas assim, um amigo meu, não muito próximo, mas um amigo distante, de 40 e poucos anos, morreu do coração. E a mãe dele, que eu conhecia, perdeu esse filho nesse dia, né? E ela escreveu no Facebook um texto, eu falei, gente, a morte de um filho me deu... E nesse mesmo dia eu tive uma história pessoal, era uma história que eu estava começando amorosa que terminou, assim, meio que abruptamente, né? Era um amor que não tinha nem começado. Eu falei, nossa, quanto luto que a gente tem que ter, que a gente tem durante a vida, né? Quanto espaço dentro da gente para todos esses túmulos a gente tem que encontrar, né? Aí veio tudo, veio o poema todo como ele tá, assim, mas foi num dia de um luto duplo, assim, mas pensando muito nessas duas mortes. Né? Lembrei de uma frase do Freud, que é mais ou menos assim, que ele diz assim, que nós somos feitos de sangue e a vida te cobra ser de aço, né? Mais ou menos isso que ele diz. É isso. Né? E tem um poema que é do Oden, que se chama Stop All the Clocks, né? Pare todos os relógios, né? É um poema lindo de luto, que ele fala justamente... pare todos os relógios, parem todas as ruas, assim, eu acho que é muito interessante falar de luto, né, porque a morte é uma coisa muito interessante, porque o mundo continua acontecendo, né, e esse Stop All the Clock, você diz, pelo amor de Deus, parem todos os relógios, suspenda tudo, quero viver essa dor, mas não dá, né, a vida continua e você tem que seguir. Buscar força, né, botar ali Esse poema vale a leitura, depois eu te passo, vale muito. Você poderia passar para o grupo, não sei, esses poemas que você Passo, lendo? claro. E eu passo no meu Instagram também, que estão todos eles, que tá até aqui. Legal. Mas eu passo esses que a gente escolheu para cá, para a Gilda, e ela repassa porque a gente tem o tudo. grupo de interlocuções, a Cláudia tá. Tá. Tem umas 40 pessoas, e aí bacana. Não, eu passo todos esses, com certeza. Cláudia. Que bom. Porque, no caso, o luto, né, que já foi trabalhado, né, por Freud, né, luto e melancolia, né, tanto, né, e realmente traz isso, né, assim, isso que ela falou desse escritor, né, quer dizer, pare tudo, né, porque você se depara, assim, com a finitude, né, quer dizer, a morte é algo que, então realmente é algo, então algo pode se acabar, né, por isso essa vontade de querer que pare tudo, porque... Então você se depara com esse real da finitude, né? Porque é algo que você... E o conceito de castração. De castração, também, né? Que aí a morte, a toxicidade, de uma forma, né? Onde... Agora, o Freud diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz que no luto, não é só o objeto que você perde. Você se perde também. Quando você perde uma mãe, um pai, né? A tua referência de filho. Eu, quando meu pai morreu, eu me senti, a partir dali, um outro ser humano. Porque... Né? Você também se perde naquela referência, você não é mais a mesma. Né? Isso é muito doloroso mesmo, esse processo de luto. Né? De você passa a ter que fazer uma nova construção, né? Da sua identidade. Né? E isso, às vezes, em análise demora muito tempo, né? Às vezes, anos, né, para a pessoa se recompor. E quando está em análise, não ajuda. Porque quem não faz análise, né? Que leva, às vezes, vai uma vida inteira, né? Com certeza. Dizem que a perda de um filho você não elabora nunca. Não tem. Outro dia eu ouvi alguém falar, e deve ser mesmo, né? Acho que inverte a ordem natural, né? E aí fica muito pesado. Acho que às vezes eu não estava nem na programação, mas eu lembrei que nesse livro tem um poema chamado Luto. Eu não lembrava dele. Eu vou ler. Luto. Fugiu o nome, fugiu a palavra, fugiu o verso. Eis-me aqui sem conseguir atravessar a estrada, gritar seu nome, voltar.
Encontro-me afônica, fraca, presa, uma marra invisível sobre meu corpo nu e minha boca é só terra. Lembro de ontem, garrafas de vinho, cinzeiros com restos e o último olhar. Luto contra esse pano espesso em volta de mim. Tento em vão cuspir essa terra, mas resigno-me. Todo fim de amor precisa de luto e saberei esperar. Eu gosto não desse, mas de conseguir colocar essa sensação, porque eu acho que essa coisa da amarra invisível no corpo, né? E da sensação de ter terra na boca, né? São duas coisas que, né? Que você... E que não tem jeito. Luto contra esse pano espesso em volta de mim, tento em vão cuspir essa terra, mas resigno-me. Tem que se resignar, porque o luto precisa de tempo, né? Aqui era um luto de amor, mas qualquer luto, né? Precisa de tempo e a gente tem que esperar. Eu acho que a espera porque também tentar vencer um luto a porrada, né? Assim, vou sair hoje. Arranca, né? É necessário. Eu vou botar um batom e vou sair. Não, espera, né? Espera, porque tem que esperar mesmo, né? É necessário. É necessário. O luto sempre qualquer que seja ele, né? Bom. Agora tem mais um, né? Tem. Despedidas, né? Vou ler esse então. Chama Despedidas. Sou fraca para despedidas. É segunda de madrugada. Meu quarto é cheio de azul. Luz do abajur tá fraca. Fraco é o meu coração. Teimo em ouvir Chico. Minha cama tá inundada. Me diz com que pernas eu devo seguir. Transbordo, desago, grito em silêncio, tremo sem me mexer. Despedidas me machucam, demora a me curar. Nunca por completo. Amo os detalhes, o jeito que ele cruza as pernas, as pausas na fala. Amo as minúcias, são tantas, lembranças pequenas me massacram. Vivo sem maquiagem, é muita enchente interna, não tem corretivo para emoção. Como me despedir de mim? Do que eu era, do que eu queria, do que sonhava. Essa é a pior das despedidas necessárias, daquela versão da gente que mais amávamos. Nossa, muito lindo. Lindo demais. Esse é Esse é muito. Esse é de despedida. Sua mãe foi a que ela mais gostou, eu acho. Esse aí eu gosto que fala do Chico também. Para mim lá em casa. Eu não sabia que era esse, né? A Júlia escreve. Sou fraca para despedidas. Ela mandou. Eu e a Júlia escrevemos essa frase. E esse eu gosto que fala do Chico também, né? Chico Buarque. Que pernas eu devo seguir, né? É muito de despedida isso, né? Do que fica. E os detalhes, você toca nos detalhes também, né? Quer dizer, ela fala de como é que você vai se despedir dela mesma, né? Do que ela era, também, né? Como se despedir, né? De uma felicidade, né? De algo que... Fazendo uma separação, né? Dela. E você sabe, eu tava ouvindo o Pondé, estava comentando contigo, né, falando do Freud. Não pude imaginar que o Pondé, que é um filósofo, falando do Freud, mas é espetacular a entrevista que ele dá e tal. Ele dizendo que ele entende a psicanálise freudiana cuidando dos detalhes. Que isso sim, né, na visão dele, você pode se mexer com alguns detalhes. Porque cura é um termo assim, muito questionável se existe realmente a cura, né? Eu, por exemplo, me sinto salva pela psicanálise. Eu fui salva pela psicanálise. Agora, curar, né, essa questão, se o sujeito pode ser curado, é muito polêmico. E aí ele diz isso, que ele entende que a análise ajuda nos detalhes. Eu gostei, achei isso interessante. Agora você estava falando, eu lembrei, né, que realmente faz toda a diferença, né, você poder mexer nesses detalhes. Sim, né, sim. Que é isso que se consegue trazer, né, na análise, né? Às vezes é um episódio, né, alguma lembrança infantil, né, e através disso, às vezes, um desenvolvimento absurdo, né, que consegue realmente salvar, né? Não cura, né?
né? Não se chega nunca... E que cura também, Primeiro que né? cura, porque ninguém chega no sintoma, né, totalmente, Exatamente. né? Mas agora estou curada, acontece alguma coisa amanhã, Volta tudo. regride, vai lá. Então, Mas às vezes uma cena que você consegue trazer e consegue falar, né? Como sonho, né? Que Freud estudou tanto isso, quer dizer, isso já ajuda em alguns detalhes, né? Poxa. Da vida, né? E não totalmente, mas já ajuda bastante para quem está procurando. Falho, né? Um ato falho, falho para aquilo certo. A gente não está falando tanta disso, né? Coisa, né? Um ato falho, sonhos, às vezes uma palavra, um ato do psicanalista também, né? Que faz o paciente ir para casa tentando decifrar aquilo, né? Então, acho que tudo isso são detalhes que... E essa coisa dos detalhes, assim, eu tenho outro poema, não vou achar aqui, sou desorganizada, mas que fala que a gente não ama uma pessoa, não vou lembrar direito, mas eu vou falar um pouco do conceito, assim, mas a gente não ama uma pessoa... Quando você vê uma pessoa de longe, você não ama a pessoa que está gesticulando, falando com um amigo ali sobre futebol, né? Ou uma mulher atravessando a rua, dando a mão para um filho. Você não ama aquilo ali. Você ama um detalhe daquela pessoa, né? Você ama um resto de sorriso. É um traço. É um traço, né? É um traço. Você não ama aquele todo ali. Que a gente né? vai capturar, né? Então, esse detalhe, quando eu falo da despedida, é muito disso. E né? Não é aquilo ali, aquele corpo ali, né? Aquela pessoa que está ali falando. Não. Para você, né? Por isso que o amor é uma coisa tão impressionante, né? Porque por que se ama, né? Você não sabe nem dizer. Você não sabe dizer. Não, a pessoa tinha tudo ali, né? Tinha tudo ali o que você acha que poderia ser compatível com você mesmo, não amou, né? Não deu. E na verdade, às vezes não tem muita coisa, parece, aparentemente. Racionalmente, você fala, poxa, né? O que eu tô fazendo? Mas é uma coisa que pra você aquilo salta, né? Não, e é isso mesmo, o amor é um traço mesmo, né? É alguma coisa que a pessoa deixa transpassar ali, às vezes um olhar, né? São os objetos, né, que a gente traz em psicanálise, né, objetos do desejo. Você reencontra, né? Esse objeto perdido, você reencontra nesses traços do outro, né? Sim. E tem mais uma coisa, quer dizer, às vezes, né, você se separa, Flávia, e aquele traço lá, né, do teu ex-marido, quando você vê, no teu atual marido, quando você vai ver, tá lá também. Porque é aquilo que te chama, né? É aquilo que você vai buscar no outro. Que é a repetição, né? É a repetição de algo inconsciente que você não sabe, mas que você vai se separar, porque é aquilo que te capturou. E você falou uma coisa importante, né? Quer dizer, que a gente não sabe, né? Isso sabe. É muito inconsciente, né? Muito... desses objetos aí que a gente tenta perdidos, né, que a gente tenta tamponar, substituir, né, tentando o tempo todo essa falta, né, desse objeto, e você vai tentando tamponar de alguma maneira, substituindo, né, através desses traços, daquilo que te atrai, de uma escrita, de um livro, de um curso, e assim você vai tentando tamponar isso e suprir, né? Na psicanálise lacaniana tem o Lacan, ele estudou muito James Joyce, né? E ele vai dizer que James Joyce, através da escrita, ele amarrou a loucura dele, ele não surta porque ele escreveu, ele conseguiu fazer uma amarração escrevendo. É muito bom isso. Se tornou o maior escritor, né? Mas o Lacan entende que tinha uma psicose de estrutura ali que ele consegue amarrar pela escrita. Organizar de alguma forma ali, né? Isso é interessante. Eu achei o Vontade, vou voltar para ele então. Lembra que eu não tinha encontrado? Chama Vontade. É essa febre que não passa, esse frio suado, essa noite eterna, essas palavras soltas sem sentido, essa dormência no corpo, essas ideias sedentas de analogias, essa falta de eco, essa vontade imensa de você. Gigante, inadequada, infame, invasora e vermelha. E vermelha? Forte. Nossa. Quem foi essa paixão, hein? Não posso contar aqui com câmeras. Mas que foi arrebatadora, foi, né? É forte, assim. Na hora que eu contei, ela gostou porque falava de... como o corpo fala, sente, né? Da dormência, né, que eu falei. Como a gente... Corporal, né? Como a gente escuta isso também na clínica, né? Diariamente, né?
alguma coisa do corpo, porque eu tive febre, ou porque eu senti calafrio, porque eu, né, não consegui dormir, enfim, o corpo ele fala diante das angústias, né? E tem o livro da Vera Apollo, né, O Medo que Temos do Corpo, você conhece, né, esse livro, né? E ali ela tem um trecho que eu até coloquei aqui para a gente falar, para eu falar, que é de uma clínica, é na clínica que ela escutou, né? Quer dizer, que é algo que se tiverem mais psicanalistas, vão ver o quanto isso é corriqueiro, né? E às vezes um poeta traz isso, né? Trazendo de uma angústia, né? O que o paciente traz em análise, né? Outra equivalência também que eu acredito, né? Olha o que a paciente diz, né? Quando chega no ambulatório onde ela trabalhava. É que o meu corpo, não sei porquê, ele começa a tremer sozinho. Primeiro dentro, depois fora. Meu corpo, ele se revolta contra mim. Então essas palavras são de uma jovem, né? Que ela é tentando colocar em palavras o que não consegue advir do inconsciente, né? Então o corpo tenta falar o que o inconsciente não está conseguindo elaborar, né? O eu é corporal. Né? E tem uma frase freudiana que é muito boa, que o Freud vai dizer o seguinte: o eu não é senhor na sua própria casa. Então, quer dizer, esse eu que é corporal, a gente não tem a menor noção do que, né, que acontece, não tem, quer dizer, o inconsciente sim, quer dizer, né, a teoria freudiana vai, né, o inconsciente se vai te comandar. Agora o eu, ele não tem, né, não é senhor nem na sua própria casa. Essa frase é bem conhecida, mas ela é ótima para pensar, né? Que a gente não tem esse controle do corpo, né? Que é corporal, que é o eu, que é corpo, né? E que, então é isso, uma paixão, né? Pode atravessar e deixar o sujeito devastado, né? Que é bem próprio da paixão, né? Sim. Os poetas escrevem, botam em palavras, né? Para poder ajudar mesmo, né? Os poetas dizem isso muito bem, né, Gilda? Esse corpo que você falou, e o Ferreira Goulart que ela citou. Ferreira Goulart é um poeta do espanto. Esse estranho familiar, que a psicanálise gosta desses termos, o poeta diz lá é o espanto. É aquele momento que gera toda aquela vibração, toda aquela movimentação e que gera arte, que gera criação. Então, o Goulart gostava desse termo, do espanto, era um poeta do espanto. Ele dizia isso: um lado de mim pesa, almoça e janta, o outro se espanta. Um lado de mim pesa, pondera e o outro delira. Isso é muito bom. Essa divisão, né? Essa bem... Está ali imbricado e não tem como dividir essa rotina, essa angústia e esse espanto. Muito bom. E não dá para afastar esse espanto, né? A gente tem que trazer e incluir. Está ali. Eu abro meu livro com esse, um dos poemas que eu escolhi. Eu escolhi isso. Esses dois lados, o espanto e a rotina, deixa eu ler um poema que está justamente na contracapa meu, que fala justamente disso. Que é assim, essa vidinha me fascina. O café com leite, a vitamina C, a mesa de trabalho, a quase repartição. O cafezinho com adoçante, o almoço insosso, a Coca-Cola gelada, o trânsito, a sala de jantar arrumada, as revistas não lidas, o meu travesseiro com fronha branca. Tudo é corrimão para que eu possa me segurar, porque dentro de mim só mar revolto. Porque eu acho que é... Analisou muito bem. E a imagem do corrimão é muito boa. Deus me livre de perder algumas coisas da minha vida, porque senão eu tenho medo, né, do delírio, né? Porque essa rotina ela é importante também, né? É super. Ela organiza, né? É como ela falou, né? Até a escrita, né, vem para isso, né? Para tentar organizar bem, o que está organizar o que não está tumultuado. E às vezes essa própria impossibilidade de você traduzir em palavras o que você está sentindo
Tem um poema pequenininho do Drummond, que é poesia, que fala exatamente disso. Quando você está tentando colocar no papel e as palavras não traduzem. Diz assim, poesia. Gastei uma hora pensando num verso. Ele está cá dentro, inquieto. Viu? Ele está cá dentro, mas não quer sair. No entanto, a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Então, esse não dizer, esse não saber dizer sobre si, já é em si arte. Arte. Bonito isso, né? Eu posso ler um da Clarice? Claro, você pode fazer o que você quiser. Você hoje aqui é Pode a fazer estrela. um espanto. Não, porque eu também coloquei abrindo o livro, porque para mim tem a ver com o que a gente acabou de falar, que tem a ver com na forma que eu escrevo, né? O que eu sinto, eu não ajo. O que ajo, não penso. O que penso, não sinto. Do que sei, sou ignorante. Do que sinto, não ignoro. Não me entendo e ajo como se me entendesse. Clarice Lispector, eu gosto muito disso, assim, né? Eu botei aqui, tanto o do Goulart, que foi o que ela citou, como o da Clarice, abrem o meu livro, porque eu acho que são coisas que... Ela é maravilhosa. Eu gosto muito, não é poeta, mas tem uma prosa poética e muita coisa, e é muito isso, a coisa de não se entender e sentir, né? Tentar expressar o que se sente, assim. Eu gosto bastante disso. Aquele livro dela, Água Viva, também, assim. Eu adoro. Também. Ela fala do it, né? Ela Fala. coloca essa coisa que não tem como nomear, né? Ela bota o it. Do inglês, né? É aquilo que está aqui dentro da gente, né? Ela é maravilhosa. Ela é mesmo. Você quer ler mais alguma coisa? Só para fazer mais um parênteses, a Clarice é a autora que usa e abusa desse espanto, dessa... Desse artifício, né? Literário. Ela tá lá, personagem fazendo cafezinho da manhã. Exatamente. De repente ela olha um ovo. Aquilo tudo começa a criar um reboliço dentro dela. Mas é isso que me fascina na Clarice Lispector. Tudo que eu gosto dela é exatamente isso. Eu comecei a Clarice porque eu li um conto da Clarice chamado O Búfalo. A primeira coisa que eu li da Clarice, eu acho que eu estava na escola ainda, li o conto O Búfalo, que ela tá a personagem está no zoológico e ela dá de cara com um búfalo na jaula e começa a troca de olhares dela. Então, assim, mas várias coisas da Clarice são isso. É uma atividade cotidiana, qualquer, e que acontece alguma coisa da banal, aquilo que a gente falou do coisa. No cotidiano, tá dentro de um ônibus, tem um cego. Tem um cego. Exatamente. Eu adoro a cena do cego, eu adoro a cena do ovo. Mastigando chiclete. Cego mastigando chiclete, exatamente. E isso é muito interessante. Aquilo faz com que tudo da vida dela... Ela repensa a vida dela inteira, porque ela viu o cego mastigando chiclete. Porque a gema do ovo... Depois que eu li a gema do ovo, eu peguei alguns ovos e fiz... Pra ter sensação de segurar a gema. Porque segurar a gema do ovo e apertar na mão Você sabe que o bom. Cildo merece nessa exposição, ele tem os ovos ali, sabe? Ele bota os ovos pesados para a pessoa poder... Você vai segurar como se fosse, né? Tivesse uma fragilidade, só que ele é pesado. Para sentir a diferença. Para sentir uma diferença. Causar o estranhamento ali na hora do... Mas a Clarice é muito isso, assim, a estranheza, é poder olhar uma coisa banal, achar aquilo estranho e olhar para dentro de si, né? São sempre mulheres, na sua maioria mulheres, né, que veem muito, começa a olhar diferente a rotina que tem. E eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu falei da viagem também, assim, né, de o que essa vida está me impondo, né? E o que é isso, né? Você começa a ter um olhar meio que distante da vida de todo dia que você tem, através de experiências que ela tem. E a literatura dela vai muito... É impressionante. Isso é incrível, porque era uma moça também, né? Era uma dona de casa, né? Tá dentro do ônibus, de repente ela olha para esse cego e a partir daquele olhar do cego, mas com chiclete, ela repensa a vida dela, ela volta para casa já totalmente... atravessada por esse cego, né? E é isso, é do nada, né? Alguma coisa que acontece no teu dia a dia, que te pega, que te captura, que você nem sabe muito bem o que foi, né? Então, quando eu tinha 15 anos, eu fui registrar a primeira vez um conto na Biblioteca Nacional. E estava com a minha mãe nesse dia. E aí foi uma imagem de um mendigo
assim, deitado, e tinha 2 crianças no colo, só que ele não pedia nada para as pessoas, o olhar dele atravessava as pessoas, né? E as crianças ali como se estivessem numa redoma invisível, um mundo só deles, de sofrimento, mas ao mesmo tempo de acolhimento. Aí eu fiquei com aquela angústia, eu cheguei em casa, não almocei, me tranquei no quarto, eu falei, o que você está fazendo aí? Eu só saí depois que o poema Saiu. é como se tivesse, que era mais, se você me permitir, é rapidinho. Lógico. Mendigo chora no asfalto, choro calado, sem lágrimas, choro guardado no silêncio da mais profunda desilusão. A mão afaga a cabeça da criança, que em seu colo repousa, que em seus braços soluça, fitando homens sem rosto, que pelas ruas desfilam como máquinas, desprovidas de emoção. Mendigo olha o céu, mas seus olhos sombrios não veem a luz. Seu rosto frio paira na alma de cada um, como um espelho, onde todos temem ver a própria imagem refletida. O tempo passa, os homens passam, e em cada esquina, em cada igreja, em cada banco de praça, lá está o mendigo, sentado à beira da vida à espera do nada. Nossa, que bonito. Lindo, Paulo. Lindo. Foi incrível você trazer esse poema, né, nesse contexto que Com nós estamos 15 anos, vivendo. que bonito, gente. E, né, eu fiquei pensando no que acontece, todo mundo está sabendo, né? A mendiga foi pedir dinheiro, o cara de Niterói sacou a arma. É horrível isso. Né? Então é incrível você, né, trazer agora, Paulo, porque realmente, né, assim... São imagens que ficam dentro da gente. Como se não fosse nenhum ser humano, né? Porque eu acho que é isso, as pessoas olham assim. O centro da cidade está uma coisa impressionante. Eu fiquei chocada, assim, quantidade de gente, famílias, crianças, todo mundo vivendo ali, uma coisa. Aí você passa, né? A gente se sente tão impotente também para fazer alguma coisa, mas é demais, né? Mas enfim, vamos voltar a isso. A gente tem tantos assuntos, né, que a gente fica mesmo sensibilizado. É uma cena traumática, muito, né? Passa a ser um trauma. Né? Porque você te joga no desamparo também, né? Porque você fica ali sem poder se fazer muito. E agora sai matando, quer dizer, a pessoa sai agora, tirar uma arma, e ficou tudo filmado, a gente assiste isso, né, de uma forma assim, de uma violência, uma crueldade, né? É como se fosse natural assim, matar, né? Para aquela pessoa era. E saiu andando normal com aquela pessoa ali, não serve para nada, deixa eu te matar aqui, né? Elimina e pronto, né? E segue em frente. O sujeito paga uma indenização, uma coisa, quer dizer, e sai da cadeia. Quer dizer, se bem que esse não, hein? Mas esse eu acho que vai ser uma coisa mais... Espero. Eu acredito que não. Porque teve um casozinho também no Dia da Consciência Negra, foi um senhor, professor universitário, viram isso? O cara começou a xingar ele de macaco, não sei, ele chegou para falar, por que você está me agredindo? O sujeito tirou um canivete e começou a esfaquear. Nossa Senhora. Ele foi preso, mas aí pagou a fiança, tá? A fiança saiu. De R$1.000. Imagina. A mãe, eu acho que pagou, a mãe. E foi embora. Terrível. Mas ainda, que bom que estamos falando de poesia, né? Assim, acho que bom que temos a poesia para poder... Temos a poesia para nos salvar, né? Porque, verdade. de fato, precisamos muito mesmo, Flávia. Que bom que você me abraçou aí. Você é uma poeta, sabe? E fazer valer isso, né? Também, sabe? Lançar o teu segundo livro. E, sabe? Você tem talento, sabe? Né? Cláudia, assim, muito. Impressionante. Mas eu acho que tem espaço, né? Para poesia, para leitura, né? Eu acho que hoje em dia eu vejo mais espaço do que eu via quando esse livro de 2011, 12, eu acho. Mas eu acho que eu vejo que hoje as pessoas, porque eu acho que está tendo mais necessidade justamente de você poder estar nesse mundo, sabe? Muita violência, né? Nossa, então acho que tem uma necessidade mesmo de... É gritante, então, né? Assim, a gente precisa da poesia. Eu acho que sim. Mas a arte no todo, ele é o elemento mais principal da sociedade. Ainda mais agora contemporânea. Sim. Nós precisamos. Da arte. É o elemento que vai salvar. Eu acho que sempre precisa, né? Eu acho que ao longo da história a arte sempre foi, né, fundamental mesmo. Né? E eu acredito também, pensando pela psicanálise, que a arte também da psicanálise, ela também, eu acho que ela está entrando mais, assim, por esse momento que a gente está, assim, as pessoas querendo falar de si, verdade, ter uma escuta, né, que não se
tem tempo, no que não se pode, enfim. Eu acho que também a arte da psicanálise também está tendo um outro olhar, assim, de um tempo para cá, né? Por conta dessa necessidade mesmo, né? Você diz o quê? Que está tendo uma interlocução com a arte e psicanálise? Não, assim, eu mais... acho que pacientes Estão procurando mais a isso? psicanálise, mais, eu acho que para poder realmente sim. falar, né? Eu acho isso também. É porque eu acho que a gente está vivendo um momento com essas redes sociais e as pessoas estão se falando muito, né? Mas estão se falando mais superficialmente também, né? Então talvez a coisa de falar mais olhando, né? Conseguir falar de si, né? Não tem muito Não isso, tem né? muito espaço Não para tem isso, muito talvez. espaço. A internet foi uma cisão entre nós, seres humanos, porque nós não falamos assim mais. Nós não esboçamos o nosso eu real. Nós privatizamos as coisas pela internet. Sorriso, aquela coisa, maquiado. Nós, aqui não, aqui nós estamos vivenciando toda a nossa trajetória, trocando. É curioso isso, é muito curioso que hoje em dia ninguém liga mais para as pessoas. A minha mãe me liga, né? Mas assim, pouca gente liga. Posso te ligar? A pessoa pergunta. Eu pergunto, a gente se pergunta, né? Helena, posso te ligar? Né? A gente fala. Eu acho horrível isso. E quando me ligam sem perguntar, eu acho meio estranho. Se a pessoa está ligando, aconteceu tá alguma coisa seríssima. Que estranho, tá me Morreu ligando. alguém, Nem perguntou antes, A mamãe liga 8 vezes seguidas, então a gente acaba atendendo, mas amigo não liga, Mas eu não ligo liga. até atender, eu não quero falar oi, botar carinha, coraçãozinho, eu quero falar. Mas é difícil, mas é Escutar difícil. a voz, que eu quero estar. A gente tem. Precisa Perguntar um minha monte de coisa, vou voz. ficar ela escrevendo. Eu quero perguntar, elas sabem disso. Mas é Mas isso esse mesmo. calor que nós estamos precisando. Precisa. Sim, é isso. Eu falo para elas, eu quero ouvir a voz de vocês. a ausência disso Pela mesmo, voz né? você está bem, está feliz, está Claro, bem. claro. Você tem todo um contato ali com a sua filha. Então né? é isso que você está trazendo que falta mesmo, né? De falta, poder da pessoa sentir a felicidade no outro, na palavra, né? Estava lindo. Você mandar uma carta, botar pra fora a saudade. Não tem mais nada disso. Né? Manda uma carinha, um coraçãozinho, beijinho. E pronto. Você me encaminha, né? Por carinho, não te Aí já passa pro outro. Sabe o que a pessoa pensou? Olhou, foi pá, uma carinha. Será que gostou? É verdade. É isso mesmo. Se não, Mas eu fico brava, né? Eu quero que fale. Comente, não é que eu comente. Ouvir a voz, porque é fundamental saber se a tua filha está bem, se não está pela voz, você já sabe. Você não em Portugal, não vem esse negócio de carinha, não, eu quero ouvir. Claro. Como é que tá? A mamãe tá tudo bem, não adianta. Oi, filho, não responde. Oi, filho, não responde. Não, tem que atender. Tem que responder e falar. Também Também concordo. aqui, né? Horrível, tá falando é horrível. Essa internet é uma coisa. Lógico que é muito bom, né, para muitas coisas. Mas pra gente, né, que é pra gente que se ama, fica muito estrito. Precisa do olho no olho, né, Olho também. no olho. Escutar a voz, né, saber Precisa, que... Mas na questão amorosa, então, é assim, acontecem coisas horríveis, né? Que a pessoa combina, né, nesses sites, quando chega ali, e toma aquele susto, é tomada por um susto. Eu escuto barbaridade, sabia? Mas eles estão tão viciados. Até na própria clínica, os pacientes, acho que quase todas as sessões tem alguma coisa falando de WhatsApp, da foto que mandou. Quando você vê a história, tá sempre em volta disso, jeito, né? Não tem mais como, né? Me atrasei, estava sem telefone, viu no telefone. Assim, não tem mais jeito. Realmente o telefone virou algo assim que a pessoa faz parte do dia, né? De tudo que ela resolve, né? E essa escuta diária. Continuidade. E tudo se desenvolve através daquilo ali, né? Antes de a gente finalizar, eu lembrei de um livro que eu estou lendo, que eu só não lembrava do nome. Eu estou lendo um livro chamado Morra, Amor. É um romance de uma argentina chamada Ariana Harvix, acho que é assim que se fala. E por que eu queria lembrar? Porque a gente falou da Clarice, e esse é um livro que eu achei muito clariciano, assim, no sentido de que é uma mulher que vive numa casa de campo com um filho, bebê e o marido.
e a mulher tem uma hora que ela se distancia da cena do filho e do marido, e o que ela está fazendo ali? E todo o livro é esse desconforto dela com a vida dela. Ela ama o filho, tá ali, mas assim, vale a pena, você que falou da Clarice, ler esse livro de uma argentina contemporânea, assim, mas eu não acabei porque eu tenho pena de acabar, eu tenho essa coisa com livro, assim, falta só um pedacinho, mas eu tenho pena, e então tá lá para acabar, mas estou quase acabando, um livro muito, muito bom, e tem muito essa coisa do estranhamento da vida comum, assim. E agora eu me lembrei de um que eu terminei também agora, da Beth Milan, que ela briga com o filho, é uma psicanalista que mora na França, ela brigou com o filho, e aí ela escreve um livro, A Carta ao Filho. É sensacional. Você começa a ler, exatamente, eu não queria terminar o livro, porque ela coloca ali, sabe, assim, o coração de mãe, aquele sofrimento, e aí ela vai contando a história da relação dela com o pai do garoto, como que começou, os problemas que eles tiveram, porque realmente, né, o filho não sabe da relação da gente. Eu lendo esse livro me dei conta disso, né? Sim. E a gente precisa contar a história, como é que foi, os detalhes, né? Ela vai contando, sabe? Que legal. Maravilhoso. Vale a pena, é Carta ao Filho. Carta ao Filho. Bonito, né? Muito bonito. E no final, ele parece que a partir dela publica o livro, e aí ele vem, estava, sei lá, na Índia. Ele entende, né? Hã? Ele entende, né, ele talvez. Entende, ele lê o livro que a mãe publica, né? Porque ela estava sem contato com ele, tudo, e aí eles se reencontram. muito Legal. Carta ao Filho. Vai querer ler mais alguma? Não, então... Acho que não, né? Eu fiz um texto aqui pra gente finalizar, mas não sei se alguém vai querer falar mais alguma coisa. Já tá na hora, né? Vamos pro seu texto. Bom, eu escrevi como uma despedida mesmo desse nosso encontro aqui, né? Até porque o último poema que ela sugeriu de falar tinha sido despedida, né? Essa criação literária e poética da Flávia, que articulamos com os textos psicanalíticos, nos leva a uma fonte de Freud que diz: aonde quer que eu vá, eu descubro que um poeta esteve lá antes de mim. Isso é bonito, né? Precede, né? Precede sempre, né? Criamos aqui algumas aproximações, né, entre a poesia e a psicanálise, nos utilizamos dos poemas, e eu sigo com a premissa de que tanto a psicanálise quanto a poesia buscam vestígios e dão contornos para o objeto perdido, aquele objeto inicial que a gente estava falando aqui, né, tentando tamponar o que nos falta, né? E eu pensei de deixar uma questão assim aqui, que a gente pode até depois ter outros encontros, debater, né? Que é a seguinte: podemos dizer que a travessia de um autor pela escrita poética guarda semelhanças com a travessia em um processo analítico pelo analisando? E o ato do psicanalista em sua arte assemelha-se ao fazer criativo do poeta? São duas questões que eu acho que tem a ver com essa interlocução, né, que a gente está fazendo hoje aqui, né, da poesia e da psicanálise, que no momento de seria o ideal, né? No momento de um ato analítico ali, analisando, né, o que ele traz ali, o que ele constrói, né, o que ele consegue verbalizar, um pouco que seja da sua angústia, eu acredito que tem uma equivalência, né, ao que o poeta consegue também dar falar um pouco dessa subjetividade, né. Eu acho que existe essa equivalência, mas é uma questão, né, da gente poder fazer um debate sobre isso, né. Então eu finalizo assim, deixando aí pra gente pensar sobre isso, né. Muito legal. O próprio Freud falou como que antes dele chegar o poeta já tinha passado. Aonde quer que eu vá, eu descubro que um poeta esteve lá antes de mim. Olha, muito bom, né? Muito bom. Tá sempre... Ele coloca o artista à frente mesmo, né? Ele tá à frente, né? Porque talvez consiga chegar de um jeito natural, né? De um jeito mais primeiro, mais... Sim, Não passa pela consciência, não passa pelo pensamento. Não. Né? É direto. É espontâneo, é direto, é sem pensar, né? Precisando botar o seu sentimento para fora. Ele tem um acesso mais expressividade. Acho que é isso, nesse sentido. Eu acho que é uma coisa muito junta, a psicanálise com a poesia. Porque vem tudo de um sentimento, vem tudo de dentro de você. Sim. Você precisa botar para fora, você precisa, né, saber como falar isso.
Sim. E é como se fosse uma poesia mesmo. Ele fala, né? Você tem que encontrar uma pessoa que você, como vocês psicanalistas, né, estão ali para ouvir, né? Eu vou ler mais um para finalizar. Chama Flor da Pele. Que eu acho que a gente está falando aqui dessa coisa do sentir antes, né? Do chegar antes pelo sentimento, né? Não passo um dia sem ficar arrepiada, tocada pelas maiores bobagens, que para mim ardem ou maravilham, incomodam e fazem chorar. Eu me assombro e me fascino, poderia dizer me espanto, com simples frases, com olhares, morros, músicas, cheiros de chuva, de terra e cores vivas. Quem me conhece bem sabe bem o quanto isso é verdadeiro. É como se fôssemos feitos de várias camadas, camadas de peles ou escamas, e faltasse uma camada em mim. Deus me fez sem ela, me fez sentindo mais um pouco de tudo. É como se meus pés tocassem a areia friíssima da praia à beira-mar e o meu frio fosse mais frio do que o dos outros. Não consigo dizer se isso é bom ou ruim, porque quando é bom, é maravilhoso, e quando é ruim, é quase mortal. Maravilhoso.